Hello, guys! Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do Projeto 1207. E na aula de hoje, nós iremos ver sobre o there is e there are, ok? Então, vamos começar aqui. Vamos começar a aula com esse áudio que eu trouxe para vocês. O título do áudio é Is this a good hotel? É um bom hotel? Então, só para contextualizar vocês, esse áudio ele se passa entre um casal que eles estão procurando um hotel para se hospedarem para a próxima viagem deles. E aqui, a princípio, eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem e vocês me falam aí como que está o entendimento de vocês. Quantos por cento vocês conseguiram entender de primeira vez, ok? Se vocês conseguiram entender 50% do áudio, 20% ou 80% de entendimento, ok? Mas não se preocupe com isso, que até o final da aula você vai estar compreendendo bem melhor do que agora, a primeira vez que eu vou colocar, ok? Então vamos lá, deixa eu colocar o áudio. Aí vocês escrevem aí no chat para mim qual que foi o entendimento de vocês, assim que o áudio finalizar. This is a good hotel. There are only 3 hotels in the park, and people say this is the best. Oh, really? Yes, it's very basic. There's electricity, but only from 6 to 10 p.m. What? Only from 6 to 10? Yes, there isn't electricity after 10. I don't know. Alright, guys? Então, como que foi o entendimento de vocês? Coloquem aí no chat para mim que ao final da aula eu vou confirmar, vou conferir com vocês como que tá o entendimento, ok? Então, agora a gente vai fazer uma análise detalhada desse áudio. A gente vai ver frase por frase, expressão por expressão, e eu vou fazer aqui com vocês o acompanhamento detalhado de cada frase, ok? So, let's get started. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Opa, all right. Então, a primeira frase que a moça fala pro marido dela, né? This is a good hotel. There are only 3 hotels in the park. And people say this is the best. Então, essa primeira frase, né, que ela cita, ó, this is, quer dizer, este é. This is, este é. Good hotel, quer dizer, um bom hotel. Depois ela fala there are. Esse there are nada mais é do que quando a gente quer falar que tem, que existem algumas coisas. No caso, seria existir, mas no plural. Quando a gente fala que tem mais de uma coisa, que existe mais de uma coisa. Então, ela fala, there are only. Only quer dizer somente. 3 hotels. Então, ela fala, only 3 hotels. Somente 3 hotéis. In the park. A palavra park quer dizer o quê? Parque. In the park, no parque. E depois ela fala aqui, people say. Mas antes da gente ver isso aqui, temos aqui o to say. To say significa dizer, né? É uma ação, é um verbo dizer. E se nós falarmos assim, people say, quer dizer, pessoas dizem. I say, eu digo. You say, você diz. E aqui, no caso, na fala dela, ela quer dizer people say. Pessoas dizem. The best, ou melhor. Alright? Então, como que ficou a fala dela? Este é um bom hotel. Tem somente 3 hotéis no parque e as pessoas dizem que esse é o melhor. Alright? Então, essa é a primeira frase. Aí, a segunda, o marido dela pergunta, oh, really? Esse really aqui seria quando a gente está espantado com alguma coisa, a gente fala, really? Sério? Ou então, é mesmo? Querendo confirmar, né? Confirmar. Daí ele fala, oh, really? Oh, sério? É mesmo? Eu trouxe aqui algumas expressões bem bacanas com esse really, para a gente praticar um pouquinho. Nós podemos usar o really para enfatizar alguma coisa também. Por exemplo, I really enjoy. O enjoy é curtir, gostar. Então, se eu falar I really enjoy, eu estou enfatizando. Eu realmente curto, eu realmente gosto. Outra expressão aqui.
I really know, para enfatizar também. O know, to know é saber. Então, I really know, eu realmente sei. Estou dando ênfase também. O think é pensar. To think, né? Pensar. Então, se eu falar I really think, eu realmente penso, né? I really think this is a good idea. Eu realmente penso, eu realmente acho que é uma boa ideia. Ok? Outra expressão aqui, ó, para a gente, quando dá a intensidade, né? De muito ou demais. Por exemplo, a palavra cold é frio. Então, se eu falar really cold, eu estou querendo dar uma enfatizada também. Really cold, muito frio. Really hot, muito quente, ok? E aqui nós temos também, ó, not really. Aqui seria no sentido literal, seria na verdade, não. Not really, na verdade, não. Mas, na tradução literal, mas como expressão, né, que a gente costuma utilizar bastante expressões para se comunicar no dia a dia em inglês, o not really seria nem tanto. Not really, nem tanto. Alright? Muito bem. Vamos ver aqui o que ela fala depois. Yes, it's very basic. There's electricity, but only from 6 to 10 p.m. Então, esse yes aqui seria sim. Que ele fala aqui, né? Oh, really? Sério? Ela confirma. Yes, sim. Ela fala, it's very basic. Basic é básico. Very basic, muito básico. Então, nós temos aqui, para começar, o it's, que quer dizer é. É o it is, né? Seria o é. Então, it's very basic, é muito básico. Depois, ela diz assim, ó, there's electricity. Esse there's aqui, nada mais é do que o there is. Aqui a diferença é que tem, haver, existir, só que é no singular. Nós tínhamos visto na outra frase lá, o there are. Então, quando eu estou falando que tem, existem mais de uma coisa, né? Aí a gente vai usar o there are. Se eu quero falar que tem apenas uma coisa, citar apenas algo no singular, eu vou usar o there is. Então, there is é a mesma coisa que there's. Tem, existe, há, alright? E depois nós temos aqui, ó, ela fala a frase completa, né? There's electricity. Então tem eletricidade. But only. O but é mas. Only, nós vimos que é somente. But only, mas somente. From, esse from aqui, ele é uma preposição, que no contexto aqui quer dizer das. Ela fala assim, from 6 to 10. Então, das 6 às 10. From 6 to 10. Das 6 às 10. Aí, aqui, ela identifica que é PM. O que quer dizer esse PM? Esse PM é quando nós queremos falar no período da tarde ou noite. Então, passou do meio-dia, passou das 12 horas, nós já podemos utilizar o PM para identificar se é período da tarde ou noite. No caso, vai ser da tarde. 1 p.m., 1 da tarde. 4 p.m., 4 da tarde. E a gente vai usar o p.m. até as 11h59, ok? E o a.m. nós vamos usar da meia-noite até as 11h59 do dia seguinte, né? Então, se eu falar, por exemplo, it's 1 a.m., 1 da manhã. 9 a.m., 9 da manhã. 11 a.m., 11 da manhã, ok? Aí depois, quando entrar no meio-dia, do meio-dia em diante, a gente pode usar o p.m. Very good. Então, ela fala assim, it's very basic, there's electricity, but only from 6 to 10 p.m. O que isso quer dizer? Já que a gente já fez análise aqui. Very good. Sim, é muito básico. Tem eletricidade, mas somente das 6 às 10 da noite. Very good. Number 4. Aí o marido dela fica meio espantado. Ele fala, what? Only from 6 to 10? Esse what aqui quer dizer que ou qual? Então ele fala, what? O quê? Only, nós já vimos que é somente ou só. From 6 to 10? Das 6 às 10. Então, what? Only from 6 to 10?
O quê? Somente das 6 às 10? Ele fica meio assustado, né? Com essa informação. Ela fala, yes, there isn't electricity after 10. Sim, nós vimos lá que o there is é existe ou tem. Então, se eu acrescentar o not aqui, ó, there is not. Se eu falar there is not, quer dizer que não há. Só que aqui já está da forma abreviada, a forma contraída, né? There is not é a mesma coisa que there isn't. Ou seja, não há, não tem, não existe. Qualquer uma dessas traduções, tá? Tem o mesmo sentido. Então, there isn't electricity. Nós vimos que é eletricidade. After 10. O after aqui quer dizer depois, após. Então, after 10, depois das 10 ou após as 10. Então, como que vai ficar aqui a tradução? Yes, there isn't electricity after 10. Sim, não há, não tem eletricidade depois das 10. Ok? Deixa eu só verificar aqui o áudio. All right. Just a second. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Só um segundo, já estou retornando. Ok, então ela fala, yes, there isn't electricity after 10. Sim, não há eletricidade depois das 10. Então vamos ver o que ele fala. I don't know. Esse seria o mesmo em português, né? Ele está pensativo. I don't know. Esse I don't, esse don't aqui é o do mais o not. Ou seja, é correspondente ao não em português. I don't, eu não. Você pode falar I do not, que não é muito comum a gente falar, né? I do not por extenso. Então, na forma abreviada, aqui na forma contraída, I don't, eu não. O to know é saber, conhecer. Então, aqui ela fala, ele fala, né? I don't know, I don't know. Eu não sei. Eu não sei. Que ela deixou uma pergunta para ele, né? E ele, eu não sei. Vamos ver o que ela fala aqui, ó. Ela continua tentando convencê-lo, né? Look, this is one of the rooms. It's nice. There are 2 beds and there's a lamp. To look, pessoal, to look é olhar. É uma ação, é o verbo olhar. Só que aqui ela fala look, ou seja, no imperativo, né? Look, olha. Look, olha. This is, nós vimos que este é one, um. This is one, este é um. The rooms, os quartos, né? Aí ela fala, it's nice, ou seja, é legal, é bacana. There are, lembrando que aqui é plural, there are, tem no sentido de existem, né? Mais de um. 2 beds, então, there are 2 beds, 2 camas, por isso que nós usamos there are aqui. Se fosse apenas uma cama, ela falaria assim, ó, there is a bed, or there is one bed. Aí, como é plural, são 2 camas, there are 2 beds, ok? Então, 2 camas, very good. Aí, depois ela complementa aqui, ó, there's a lamp, there's é o there is, né? Na forma contraída aqui, fica there's. Tem ou há. Lamp. Lamp pode ser lâmpada ou abajur, qualquer um dos dois. Então, ela fala, there's a lamp. Tem um abajur. Então, vamos ver como que ficou a tradução aqui, ó. Olhe, este é um dos quartos. É bacana. Tem 2 camas e tem um abajur. Vamos ver o que ele fala para ela. Ele pergunta, is there a bathroom? Nós vimos, então, que o there is, eu estou afirmando, né? O tempo todo que a gente viu aqui, falando, there is, eu estou afirmando alguma coisa. Já aqui, ele começou um pouco diferente a fala, né? Ele começou com is there. O que isso quer dizer? Que ele está fazendo uma pergunta. Então, quando o is estiver aqui na frente, ó,
Ele só trocou aqui, ó. Passou o is lá para frente do there. Is there? Ele está fazendo uma pergunta. Tem? Mas tem? Existe tal coisa? No caso, ele pergunta sobre bathroom, ou seja, um banheiro. Tem um banheiro? Ok, então é isso que ele fala. Is there a bathroom? Tem um banheiro? Outro exemplo aqui de question, né? Com is there. Por exemplo, is there a gym? Tem academia? Is there a parking lot? Parking lot é estacionamento. Is there a parking lot? Tem estacionamento? Is there a gym? Tem academia? Is there a swimming pool? Tem piscina? Ok? Então, basicamente, sempre que a gente for fazer uma question, uma pergunta, a gente vai só trocar a posição. Quando eu falar there is a bathroom, estou afirmando, tem um banheiro. Is there a bathroom? Tem um banheiro? Estou só perguntando. Very good. Aí vamos ver o que ela fala. Ela responde, yes, there is. There's a shower too. Sim, there is é o quê? Tem. Então, é o que ela está afirmando. Yes, there is. Sim, tem. Shower é chuveiro, ducha. Então, ela fala assim, there's a shower. Tem uma ducha, tem um chuveiro. Esse to aqui, ele tá só, no final da frase aqui, ela tá só falando, acrescentando, né? Tá adicionando, é o também. Então, yes, there is. There's a shower too. Sim, tem. Tem um chuveiro também. Ok? Very good. Vamos ver o que ele fala. But there isn't a TV in the room. Ele fala but, ele já começa com but. Mas there isn't. Nós vimos que o there is not. Quando nós estivermos negando. There is not. There isn't. Então, ele fala, mas não tem. Não tem o quê? A TV, uma TV. Room, nós vimos que é quarto. In the room, no quarto. Então, ele fala, but there isn't a TV in the room. Mas não tem TV no quarto. Vamos ver o que ela fala. That's okay. We can read books. That quer dizer isso, aquele, aquela, aquilo. Aí depende um pouco, assim, do contexto. No caso aqui, no nosso exemplo, no nosso áudio, né? Ela fala that's, that is. Ou seja, isto é, isso é. Aqui está contraído, né? That is, contraindo, juntando os dois, vai ficar that's, that's. Então, isso é o quê? Isso é ok. Tudo bem, isso tá tranquilo, tudo bem, está ok. Ou seja, that's ok, não tem problema, tudo bem. O can, ele é um modal verb, ou seja, um verbo modal, né? Então, aqui, o can, ele quer dizer poder. Na forma infinitiva é poder. Só que ela fala assim, ó, we can. Então, na frase we can, que ela começa já a frase com we can, nós podemos. Nós podemos o quê? To read é ler. Então, we can read, esse pedaço aqui, né? We can read, nós podemos ler. Alright? We can read books, ou seja, livros. Nós podemos ler livros. We can read books. That's okay, we can read books. Tudo bem, isso é tranquilo, nós podemos ler livros. Agora vamos ver o que ele fala. Ele fala assim, not after 10. O not é não, tranquilo, né? O after nós vimos que é depois ou após. Not after, não depois. Não após do que? Às 10. Not after 10. Não depois das 10. Vamos ver o que ela fala para ele. Oh, look, there's a swimming pool. Look, nós vimos que é olhe. Oh, look. Oh, olha. There's, tem. Swimming pool. Aqui a única palavrinha nova pra gente aqui é o swimming pool, que é piscina. A swimming pool, uma piscina. Então ela diz, oh, look, there's a swimming pool. Oh, olhe, tem uma piscina. Ok, very good. Vamos ver o que ele fala. That's good.
Are there any restaurants? Ou seja, ele começa aqui já com that, que é isso é, ou aquilo é, a gente vai ver de acordo com o contexto. O good é bom. Então, that's good, isso é bom. There are, estou afirmando, né? Porque o are está depois do there. Então, there are. Afirmativo e plural, mais de uma coisa. Então, there are. Estou afirmando. E se eu quiser perguntar, como que vai ser? A mesma coisa do there is, né? Para perguntar, nós vimos que is there é uma pergunta. Aqui, então, se nós começarmos com o are, eu vou estar fazendo uma pergunta. There are, estou afirmando. Are there, estou perguntando. Tem. Então, any, algum. Any restaurants, alguns restaurantes. O N sozinho, né? Seria algum. Aí, com a palavra restaurants, que está no plural aqui, aí vai ser alguns restaurantes. That's good. Are there any restaurants? Isso é bom. Tem alguns restaurantes? Ele pergunta, né? Vamos ver o que ela fala. Yes, there's one. So, do you like it? Ela diz sim. There's one. Nós já sabemos que o there's é tem. One, um. Então, there's é singular, né? Então, lá, there's one. Ah, tem um. Esse so aqui seria o então, quando a gente fala. So, por exemplo, então, o que você acha? So, what do you think? Então, o que você acha? Seria nesse sentido que a gente usa o so. You like, que é na afirmativa, né? You like, é você gosta. Se eu falar assim, you like chocolate, eu estou afirmando, você gosta de chocolate. You like to walk, você gosta de caminhar, estou afirmando. Já se eu quiser perguntar se você gosta de chocolate ou se você gosta de caminhar, eu vou começar a minha frase com o do. Eu vou começar assim, do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Do you like to walk? Você gosta de caminhar? Ok? Esse do, então, no português, ele não representa nada para nós, mas no inglês ele representa uma question, uma pergunta, né? Então, sempre que a gente for fazer uma pergunta, nesses contextos aqui do presente, né, ou de um hábito, de uma rotina, algo que você sempre faz, aí eu vou usar o do. Alright? Por exemplo, aqui ela diz assim, do you like it? Do you like it? Ou seja, aqui é uma pergunta. Você gostou? Esse it, ele nada mais é do que eles estão falando, ele representa o hotel, né? O quarto do hotel que ela está mostrando para ele, mostrou os detalhes, então ela diz assim, do you like it? Você gostou do hotel? Aí para não repetir, você gostou do hotel? A gente só coloca o it. Do you like it? Porque no contexto ele já sabe que é do hotel que está falando. Em português corresponde somente a você gostou? Porque no português nós não precisamos desse it. Esse it, ele é um sujeito oculto no português. Então, por isso que a gente não traduz aqui, ok? Para falar de coisas, de ambientes, de locais, para falar de clima, de tempo. Então, no português, para a gente, é oculto e acabou. Aí, no inglês, eles não deixam oculto, né? Eles não deixam a frase sem o sujeito, né? Digamos assim. Então, por isso que aqui foi colocado o it. Do you like it? Mas seria, você gostou? Gostou do quê? It seria, o hotel. Ok? Very good. Então, yes, there's one. So, do you like it? Sim, tem um. Então, você gostou? Ela pergunta, né? So, do you like it? Você gostou? Aí ficou no ar essa question, né? Ele não responde. Bom, guys, basicamente esse foi o trecho do áudio que nós ouvimos, né? Que vocês ouviram aí na aula de hoje, no início da aula lá. E depois vocês me falam qual que foi coloque no chat aí, qual que foi a compreensão agora, né? Como que foi, se melhorou bastante ou
Foi difícil, continua difícil ainda para você, ok? Vocês colocam aí. E coloquem no grupo também, né? O que vocês acharam? Eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês, no grupo do Projeto 1207, o áudio e esse material também. Aí vocês podem ouvir o áudio novamente, com calma, prestar atenção na pronúncia, né, do nativo, é bem interessante. Vocês prestarem atenção e tentarem fazer a repetição ao mesmo tempo. Vocês ouçam, né, vai pausando o áudio, vai ouvindo e pausando e repetindo as frases. Até mesmo porque nós fizemos análise de frase por frase. Todas as frases que estão naquele áudio que eu apresentei para vocês no início, estão aqui. Então, nós analisamos todas as frases, aí vocês podem ir ouvindo e pausando e repetindo e fazendo a leitura. Então, é bem interessante vocês fazerem isso para praticar o speaking também, o listening, né? A pronúncia, para treinar bastante o ouvido. É bem interessante vocês fazerem essa prática com calma, no tempo de vocês e tal. Aí aqui está tudo explicadinho, eu vou disponibilizar também esse material, tá bem detalhado, né? O que quer dizer cada fala, cada frase, a expressão. E para fechar aqui, ó, vamos finalizar com o vocabulary, today's vocabulary. Quais são os vocabulários que nós vimos hoje, né? Algumas palavrinhas aqui que eu trouxe em destaque que nós vimos hoje. Nós vimos o really, que quer dizer sério? É mesmo? Né? Quando você fica, really? Sério? É mesmo? Not really, que seria nem tanto. Do you like chocolate? Not really. Você gosta de chocolate? Nem tanto. Not after, ou seja, não depois ou não após. Nós vimos lamp, que é lâmpada, o abajur. Nós vimos também bathroom, que é banheiro. Nós vimos shower, chuveiro ou ducha. E nós vimos também swimming pool, que seria a piscina, ok? Bom, guys, eu trouxe aqui também uma coisa bem interessante que eu vou disponibilizar para vocês também. O texto, a transcrição do áudio completa, né? Com as falas em inglês e com as falas, com as traduções aqui que nós trabalhamos ao longo da aula. Então, vamos lá, vou fazer a leitura aqui só da parte em inglês. E a gente já finaliza. So, let's see. This is a good hotel. There are only 3 hotels in the park, and people say this is the best. Oh, really? Yes, it's very basic. There is electricity, but only from 6 to 10 p.m. What? Only from 6 to 10? Yes, there isn't electricity after 10. I don't know. Look, this is one of the rooms. It's nice. There are 2 beds and there's a lamp. Is there a bathroom? Yes, there is. There's a shower too. But there isn't a TV in the room. That's okay. We can read books. Not after 10. Oh, look, there is a swimming pool. That's good. Aren't there any restaurants? Yes, there's one. So, do you like it? Ok? Very good, guys. Eu vou disponibilizar todo esse material da aula de hoje para vocês lá no grupo. Ok? E vocês peguem lá o material e qualquer dúvida que tiverem, só me mandar uma mensagem lá no grupo que eu respondo para vocês assim que possível. All right? I'll see you. Bye.